agora a última parte do nosso conjunto de exercícios do mês de outubro. Fala sobre potenciação de números na forma decimal. Não sei se vocês lembram o que é potência, mas potência é quando você tem um número que se repete uma certa quantidade de vezes na forma de multiplicação. No caso aqui, ó, o 2 ele está se repetindo quantas vezes nessa multiplicação? Esse pontinho aqui é sinal de multiplicação, tá? Eu vou colocar o xzinho. Pronto. Sinal de multiplicação. Essa forma fatorada de representar esse valor, ele pode ser apresentado como de forma menor, mais reduzida, que seria esse número, que é o que se repete, que a gente vai chamar de base, um númerozinho bem aqui em cima que vai indicar quantas vezes ele vai se repetir nessa multiplicação. Se repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então fica 2 elevado à potência 4, tá? Esse númerozinho a gente chama ele de expoente. Esse número de baixo a gente chama ele de base. Isso daqui é uma potência. Tá bom? Como eu sei qual o valor disso daqui? É só eu efetuar a multiplicação. 2 elevado a 4 é a mesma coisa que eu escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 16. Tá bom? 2 vezes 2, 4. O resultado dessa multiplicação vezes aqui dá 8. 4 vezes 8. O resultado dessas três multiplicações, da multiplicação entre esses três valores vai dar 8. 8 vezes 2, 16. Tá bom? No caso dos números na forma decimal ou fracionária, é a mesma ideia, tá bom? Na questão 18, pede para você calcular na letra A 3,7 elevado a 2, ou elevado ao quadrado, ou elevado à segunda potência, tá? Representa esse mesmo valor aqui. Como é que a gente calcula isso daqui? Esse número de cima indica quantas vezes esse número aqui se repete numa multiplicação. Então, isso aqui é igual a 3,7 vezes 3,7. Agora é só a gente fazer os cálculos da forma como a gente fez no exercício anterior. 3,7 vezes 3,7. Usando o QVL, ó, à esquerda da vírgula vai ficar a parte inteira do número. Então temos unidade, dezena, se houver. À direita da vírgula vai ficar a parte decimal. Décimo, centésimo, milésimo. Centésimo, milésimo, se houver. Nesse caso aqui não tem, né? Só tem até a casa decimal de primeira ordem. Então agora a gente vai fazer a multiplicação como a gente faz normalmente, como se fossem dois números inteiros, ignorando a vírgula. 7 vezes 7, 49. 49 é a mesma coisa que escrever 4 dezenas e 9 unidades. Nesse caso aqui, 49 décimos, né? Então vai ficar 9, serão 4 unidades, será 4,9 décimos. Então vai ficar 4 unidades e 9 décimos. Fica o nosso 9 décimos e vai as 4 unidades para ser somado com a próxima multiplicação. 7 vezes 3, 21. E 4, 25. Ou seja, 2 dezenas e 5 unidades. Quando na dezena não tem mais nenhum número para multiplicar,
Esse número que vai lá para a outra dezena, eu posso só colocar aqui embaixo, tá bom? O resultado. Agora, 3 vai multiplicar todos os algarismos do número de cima. 3 vezes 7, 21. Aí 2. 3 vezes 2, 3 vezes 3, 9. Com mais 2 dá 11. Vai 1, como não tem mais nenhum número para multiplicar, eu posso só repetir o 11 aqui. Agora eu somo. Onde tem esses espaços vazios, você pode completar com 0, tá? 9 mais 0, 9. 5 mais 1, 6. 2 com mais 1, 3. 1 com mais 0, 1. Agora, onde posicionar a vírgula aqui no resultado? Você vai ir lá nos números que estão multiplicando, estão sendo multiplicados, ver quantos algarismos tem à direita da vírgula. O número de cima tem um algarismo, o número de baixo tem um algarismo. Somando a quantidade de algarismos que tem após a vírgula, dá 2, né? Então você vem aqui no resultado e conta da direita para a esquerda, 1, 2. Insere a vírgula. Então o resultado de 3,7 ao quadrado é 13,69. Tá bom? Você vai fazer isso com a letra B. Então, pessoal, questão 19, potenciação de números na forma decimal. Ela é bem parecida com a 18, só que são duas questões em uma só, tá? 19. Eu vou responder a letra A, vocês fazem a B e C. A primeira parte da questão pergunta qual o cubo dos números. E a segunda parte, escreva quanto falta para atingir uma unidade. Então, você tem 0,4. Ele pergunta qual o cubo desse número. Quando se pergunta isso, quer dizer que esse número está elevado à terceira potência, ou tem expoente 3, tá bom? Então, isso daqui significa que esse número está sendo multiplicado 3 vezes. Então, isso daqui é igual a 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Pronto. Aí, multiplicação de 3 números ou mais, assim, você faça de 2 a 2. Você vai multiplicar 0,04, como a gente viu nos outros itens, nos itens anteriores, multiplicação de números decimais. Isso aqui vai dar 0,16 vezes quem? 0,4. Agora a gente faz essa multiplicação aqui, tá? Essa multiplicação aqui vai dar 0,064, tá bom? Não estou fazendo os cálculos aqui, mas é bom vocês fazerem em lugar separado, porque eu não estou fazendo porque já foi feito nos itens anteriores. Então vocês, quando for fazer o letra B e letra C, vocês têm que fazer os cálculos para chegar a esse resultado, tá bom? Pronto. Cheguei que isso daqui ao cubo é igual a isso. Logo, 0,4 elevado a 3 é igual a 0,064, tá bom? Agora, a segunda parte da questão. Escreva quanto falta para que esse valor atinja uma unidade. Se ele quer que atinja, saber quanto falta, então ele quer saber a diferença de um valor para o outro, tá bom? A diferença a gente sabe que é o que? Uma subtração. Então a gente vai subtrair do maior valor, retirar do maior o menor. Qual o maior valor? Uma unidade ou 0,064? Uma unidade. Uma unidade é maior. Sempre que tiver aqui, ó, a parte inteira aqui do número, tá quanto? 0. A parte inteira de uma unidade é o quê? 1. 1 não é maior do que 0. Então 1 é maior do que esse valor aqui. Então a segunda parte da questão é 1 menos 0,064. Para fazer essa subtração aqui,
a gente vai usar o QVL, né? É o quadro de valor de lugar. Tem unidade, tem dezena, tem unidade decimal, tem aqui décimos e centésimos. Bem que entre a unidade e os décimos você vai colocar as vírgulas. Então vai ficar uma unidade, menos, aqui no valor da unidade nesse número tem quanto? O zero, certo? E na parte decimal, tem quanto aqui nesse aqui? Não aparece nada, então você compara com zero. Aqui nesse número aqui tem quanto? Zero. Na parte centesimal aqui do 1, aparece alguma coisa? Não, você coloca zero. Nesse aqui, nesse outro número, aparece quanto? 6 centésimos. Eu tenho que ainda continuar colocar algum valor aqui nos milésimos. Olha, veja que um dos dois valores vai até a casa decimal, até a casa dos milésimos, né? Então você vai ter que completar todas essas casinhas. E agora é só fazer a subtração como você aprendeu. Você pode usar aquela técnicazinha de pedir emprestado ao número do lado. Aí como o número do lado não tem, ele pede para o outro número para depois ele lhe emprestar. Se o outro não tiver, ele vai pedir lá onde tiver, tá? Então vai ficar, esse aqui empresta 1 para esse, aqui fica 10 e aqui fica 0. Aí agora tem 10 aqui, esse empresta 1, fica 9 aqui e aqui fica 10. Esse empresta 1 para esse, aí fica 9 aqui e esse fica 10. Agora a gente pode fazer toda a subtração. 10 menos 4, 6. 9 menos 6, 3. 9 menos 0, 9. 0 menos 0, 0. Agora onde que a gente vai colocar as vírgulas? Diferente das multiplicações, que a gente conta quantas casas decimais tem após a vírgula, basta a gente pegar, como já está bem organizado assim no quadro, é só colocar vírgula embaixo de vírgula e baixar assim, tá? Então agora a gente tem que a diferença desse entre 1 para 0,64 é 0,936 milésimos, tá bom? Ou você pode colocar assim, logo para atingir uma unidade, falta 0,936 milésimos, tá bom? Essa aqui é a questão 19, item A, tá bom? Então 20, questão 20 tem A igual a 1,2 dividido por 0,2 elevado ao quadrado e B igual a 1,2 vezes 0,5 ao quadrado. Então você tem uma divisão aqui dentro do parênteses e uma multiplicação dentro do outro parênteses. Aí ele pede qual o valor de A mais B. Então primeiro você tem que saber qual é o valor de A e qual é o valor de B. Então você vai calcular o que está dentro do parêntese e depois você eleva ao quadrado, tá bom? Aqui a gente tem uma divisão, né? Então uma divisão de números decimais. Primeiro você pode transformar esses números em frações. E aí você efetua a divisão de frações, como você aprendeu. Ou tem a segunda maneira de divisão de números decimais que eu vou já mostrar. Então o valor de A, vamos encontrar ele das duas formas. Primeiro transformando em fração.
1,2 dividido por 0,5. Como transformar em frações, vocês viram em outras aulas, né? Isso daqui é a mesma coisa que escrever 12 sobre 10 dividido por 5 sobre 10. Que a divisão de frações nós aprendemos que o quê? Nós mantemos a primeira fração e dividimos pelo inverso da segunda. Nós invertemos a segunda, colocamos o denominador no numerador e o numerador no denominador. E aí multiplicamos com a primeira fração. Tá? Isso daqui vai ser igual a... Você pode fazer duas maneiras. Ou cortar esse valor que se repete aqui em cima, são múltiplos. Ou você pode multiplicar numerador por numerador, que dá 120. E 10 vezes 5, que vai dar 50. Depois é só fazer essa divisão de 120 por 50. 120 por 50 vai dar quanto? Vamos ver aqui um lugar separadozinho para fazer essa conta. 120 dividido por 50. O zero vai dar 0, baixo 1 e baixo 2. Vai dar 0. 12 dividido por 50 vai dar 0. Deixa resto 12, baixo 0. 120 dividido por 50 vai dar 2, que 2 vezes 50 vai dar 100. Subtrai e deixa resto 20. Não tenho mais nenhum número para baixar. Se eu for fazer essa divisão, vai ser já com valores menores que 1. Então eu coloco uma vírgula e coloco um 0 aqui. 200 dividido por 50 vai dar 4. 4 vezes 50 vai dar 200. Deixa resto 0. Então, 120 dividido por 50 é igual a 2,4, tá bom? Agora, o valor de A era isso daqui, essa divisão ao quadrado. Como essa divisão é igual a 2,4, então A é igual a 2,4 ao quadrado. 2,4 ao quadrado é a mesma coisa que escrever 2,4 vezes 2,4. Isso vai implicar que 2,4 vezes 2,4 é igual a... A gente faz uma continha separada. 2,4 vezes 2,4. 4 vezes 4, 16. Aí 1. 4 vezes 2, 8. E 1, 9. Agora multiplicando por 2. 4 vezes 4, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Somando com 1 na coluna, vai dar 6. 9 mais 8, 17, vai 1. 1 com 4 dá 5. À direita da vírgula a gente tem uma, duas casas decimais. Então a gente só conta lá no resultado uma, duas casas decimais e inserir a vírgula. Isso vai implicar que A é igual a 5,76. Isso é um jeito de encontrar o valor de A. Outra forma de encontrar o valor de A é escrever 1,2 dividido por 0,5. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer sucessivas multiplicações por 10 nas duas partes, né? Tanto aqui como aqui. Por quê? Porque quando eu multiplico por 10, eu movimento essa vírgula uma casa decimal. Então, se eu multiplicar por 10 esse valor aqui, essa vírgula vai movimentar uma casa decimal para a direita. Então, vai ficar 12.
multiplicando por 10, multiplicando por 10, esse valor. Tá? Aí, se eu multipliquei aqui, eu multiplico aqui também. Movimenta a vírgula de lugar. Pronto. Quando ela movimenta para a direita, que não fica nenhum algarismo que seja acima de 0 à direita da vírgula, aí você não precisa ficar mais multiplicando por 10 não. Então você vai ter 12 dividido por 5. Aí você faz aquela multiplicaçãozinha normal entre dois números inteiros. Dá 0, porque eu estou pegando 1 dividido por 5, dá 0. 0 vezes 5 é 0. Enquanto o nosso primeiro resto, que é o resto parcial, baixa o próximo algarismo, esse número está sendo dividido. 12 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5 é 10. Coloco embaixo do número que estou dividindo, subtraio, encontro outro resto parcial, que vai deixar resto 2. Como não tem mais nenhum número, só embaixar aqui no número que estou dividindo, eu insiro uma vírgula aqui no resultado e acrescento um 0 à direita do número que eu vou dividir. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 é 20. Subtraindo, deixa resto 0. Então, A é igual a 2,4. Essa forma é bem mais reduzida. Basta você conseguir entender essa ideia de multiplicar por 10 nos dois membros, até que a vírgula desapareça nas duas partes, tá bom? Caso você não consiga assim, você tenta desse jeito aqui que a gente já vem estudando há vários meses. Após isso, você vai ter encontrado o valor de A, agora é só encontrar o valor de B. Quando você encontrar o valor de B, você faça A mais B. E encontre o resultado que eu quero nessa questão. Questão 21 é só para você comparar esses valores, tá? Na questão 21, tem A igual a 4 dividido por 0,4 elevado ao quadrado e B igual a 0,4 vezes 4 ao quadrado. Olha, percebam a diferença, tá? No item, na questão anterior, estava escrito A igual a 1,2 dividido por 0,5 ao quadrado. Perceba que essa operação aqui está toda entre parênteses e tudo que está dentro de parênteses está elevado à segunda potência. Na questão 21, não. É só um pedaço daquela continha que está elevado ao quadrado, tá? Ó, nos dois casos. Ó. Então, você vai primeiro efetuar o que está em potência, o que está elevado ao quadrado, tá? Então, o item A vai ficar 4 dividido 4 elevado ao quadrado vai ser 0,16, né? Primeiro eu calculo as potências, depois eu faço as divisões e multiplicações. Aqui também, ó, B é igual a 0,4 vezes 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 é a mesma coisa que eu escrever 16. Pronto. Agora você calcula a divisão de 4 por 0,16. E aqui no item B, 0,4 vezes 16. Tá bom? Depois é só você fazer a comparação usando aquele símbolo maior que ou menor do que. Não maior que, né? Então você coloca o que for maior desse lado, o que for menor desse outro lado do símbolo, tá? Boa sorte aí. Qualquer dúvida vocês mandem aqui no grupo que eu vou tentar responder, ou no meu número que tá aí lá nos contatos do grupo, tá bom? Boa sorte.